Olá, sou a Sônia da London Concept Store e hoje estamos aqui para mais um episódio do Arq Podcast, com a presença do arquiteto Fausto Sintra e também da Daiane da Marbo Design. Sejam bem-vindos, tá? E Fausto, é com você. Obrigado pelo convite, tá? É muito gostoso a gente conseguir falar um pouco sobre o que a gente gosta muito, que é arquitetura. Sim, muito bom, né? Então é muito bom. E com parceiros, que eu acho que a arquitetura, ela só funciona bem com ótimos parceiros. Que eu até brinco no escritório, que não existe mágica. Então, bons parceiros conta muito. Super. A gente agradece muito pelo convite de estar aqui participando e podendo contribuir, né, com esse bate-papo. É que nós vamos expor aqui umas temáticas com o Fausto, né? Sim. Uhum. Então, vamos falar sobre arquitetura temporal, né? E como você define o conceito de arquitetura temporal e o que torna um projeto verdadeiramente atemporal? Seguinte, eu brinco assim que a arquitetura, ela tem que perdurar. Porque qualquer pessoa que está fazendo uma casa, uma obra, ela não pode ficar muito no modismo, tá? Então, eu tenho obras, casas, as primeiras que elas continuam lindas ainda, totalmente atemporal. O que é atemporal para mim? É aquela arquitetura que perdura. Porque passar dos anos tá lá bonita ainda. A base do escritório, a gente usa muito concreto, muita madeira. Então, isso é a nossa base. Muita pedra. Eu acho que Porque não cai mesmo, né? Eu acho que é isso que é a questão da temporal, é a utilização de materiais naturais que nunca cai da moda e sempre se renova, né? E fases, né? Tem uma moda, volta, né? Olha que legal, Daiane. Agora a gente tem no escritório, estamos reformando outras casas de outros arquitetos. Porém, tem um piso de mármore lá. O que a gente está mandando fazer agora? Restaurar. Escovar. Às vezes tirar o brilho. Então você atualiza sem quebrar, sem mexer em tudo, sabe? É igual o piso de madeira, a mesma coisa, né? Isso que ele mesmo. dura, assim, muito tempo. Só fazer uma restauração que fica perfeito, né? Sim. É a questão também da sustentabilidade, que vem tudo atrás da questão da temporal mesmo, né? Com essa consciência, né? Do morar mesmo. Porque eu acho que a temporal, ele é definido como nunca perder ele, né? Ele sempre estará. Você vai entrar naquela residência, ou mesmo um comércio, ele sempre vai estar em alta, ele nunca perde. Eu percebi pela pedra. Se você andar nos bairros de Londrina, bairros antigos, você vai ver casas com pedra já. E hoje em dia Tá em super alta. em alta. Né? Até a questão do mobiliário, né? O que a gente percebe clientes que estão reformando. Às vezes tem uma mesinha de centro. A gente, recentemente, uma cliente que era dos avós. Então, lá de 1960, a gente restaurando essa peça. Então, também trazendo a memória afetiva. Ou peças de ícones, assim, assim igual o Sérgio Rodrigues, porque se mantém até hoje. Sim. Nossa, tá lá, verdade. você leva da sua casa para outra, você vai mudar a pessoa assim, não, a poltrona não. Então, eu acho que isso é uma arquitetura temporal, a gente conseguir levar pra Eu sempre. até vi uma poltrona dele e eu falei, nossa, espetáculo, porque ele é maravilhoso também, né? sim. Nossa, que olhando. E tudo isso a gente engloba numa arquitetura, como lá, a gente estava comentando um pouco antes ali, questão tipo, de persianas, de cortinas, mas tudo isso traz o aconchego para finalizar um projeto. Você sabe que eu sou gosto muito do o interno e externo, então a gente usa muito as telas solar, ela segura a temperatura da casa e ao mesmo tempo eu consigo ter a visão externa. Então como é que fala? Eu sou fã Ainda mais quando a gente pega um projeto assim, onde é muito vidro, e aí você vê o externo maravilhoso, ele tem aquela visão muito bonita. E a Rolô, ela não perde, né? Isso daí, ela não perde. Você olha, consegue ver, ela vai inibir o calor, vai inibir um pouquinho a claridade, mas você consegue ver o externo. A gente está comentando agora sobre pedras, né? Só que hoje em dia, sabe, tem os ultras compactos que estão sensacionais, aguentam altas temperaturas. Então a gente está com uma gama. Nossa, É muita novidade aí, né? E a gente observa, principalmente nos projetos do Fausto, né?
pedras de alta performance, que é ultra compacto, nas áreas de preparo, e peças de mobiliário, tipo revestimento de churrasqueira, né? Essas outras coisas, pedra natural. Até por questão da limitação do próprio material. Sim, mesmo. e hoje em dia a gente consegue usar em grande escala em fachadas. Em fachada. É muito legal. Tem uma pergunta que eu queria fazer, já que você está falando em mármore. A gente coloca em churrasqueira. E a temperatura? Ele tem o mármore para churrasqueira, assim, e aguenta? A gente sempre recomenda, né, revestimento da face externa. Qualquer material, só que a hora que a gente vira dentro da boca ali, próximo ao refratário, um material que tem propriedades mais resistentes. Hoje em dia tem os quartzitos, tem os outros compactos, É. sabe? Porém, sabe que os antigos, os famosos, o preto São Gabriel, hoje em dia tem um acabamento escovado. Então, assim, por isso que eu falei que o escovado veio também para ajudar. Porque atualizar. Né? É muito interessante. Porque todo projeto que vocês fazem é um projeto para durar, né? Porque Sim. a gente sempre, quando vende, nós, assim, que atendemos os profissionais, procura vender aquilo que tenha durabilidade e que fica bem feito. Porque o cliente, ele gosta de sempre estar olhando para aquilo e falar, nossa, ainda está bonito, né? Porque são projetos que vocês fazem que mesmo que todo mundo fala, temporal, é um cinza, é um off, mas mesmo você colocando ali, ele fica muito bonito. Não, até eu estava comentando, o atemporal é simplesmente todas as cores, eu acho, pode ser. Só que isso não pode ficar no modismo. Sim. Não adianta, o modismo data. É uma coisa que data. Você fala, aquilo lá da década de 90. Então, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado que data. Data qualquer tipo de projeto. Pode, mas daí você tem que saber que aquilo lá não vai ficar temporal. Aquilo lá não vai ser. Aquilo lá vai ser, tipo, datado. Entendeu? Você vai entrar lá e vai ver aquela poltrona de uma época de 1960. Por isso que a arquitetura, eu falo mais da arquitetura, tipo, ser atemporal, sabe? O interno, a gente consegue, é muito mais fácil fazer uma reforma. Ai, o ripado, nossa, tô cansado de ripado. É muito mais fácil eu tirar um ripado do que um mármore de uma fachada inteira. Com certeza. Então por isso que o interno ainda é mais fácil do que a arquitetura. Isso marcou. Tava usando muito, tá? Tomar cuidado com tá usando muito. E ainda mais que a gente observa, né? A utilização dos materiais naturais. Sim. Tipo, porcelanato, às vezes o pessoal reveste a fachada com marmorizado, por exemplo, polido. Com o tempo, cai da moda. E às vezes se revestir com um material natural, um travertino, que seja, né? Tem aí uma sua durabilidade. Exemplo disso é Roma lá inteira de travertino e atual. Porém, agora dá pra dar uma salvada. Porém, as chapas de ultra compacto aguentam bem fachada. Aguenta bem também. Sim. Que é um material. Como hoje em dia, a nossa arquitetura lá do escritório, a gente usa muito brise. Hoje em dia, por causa de manutenção, o cliente pergunta para mim, o que pode ter? Então, hoje em dia, eu tenho outros tipos de produtos que dão aquela visão de madeira, porém, a manutenção é de vez em quando, eu brinco, lavar, porque também não é zero manutenção também, mas de vez em quando às vezes tem que dar uma manutençãozinha, alguma coisa, mas elimina a questão de manutenção já. É igual o deck de madeira. Hoje tem decks que tem durabilidade e você não precisa fazer manutenção. Sim. Sem ser, é um produto reciclado, que maravilhoso e a mesma estética da madeira. Que eles estão se preocupando também em durar, né? E a manutenção, que a vida é tão corrida. Hoje o que eu vejo muito no escritório é evitar manutenção. Não é nem questão, que está difícil o pessoal para dar manutenção. Então, eu estou fazendo uma fachada enorme, cheio de brise. Então, vamos tentar minimizar o que pode fazer. Porém, eu amo madeira ainda. Então, assim, se o cliente sabe que aquilo lá leva manutenção uma vez por ano, mas ele gosta também, perfeito. Então, é tranquilo. Mas tem o alumínio hoje que está imitando a madeira, e né? fica muito bonito. Fica muito leve. Tá? Então, agora que é uma construção leve, né? Verdade. Então, tem um lado positivo e negativo, sabe? É verdade. Pessoal... mais uma pergunta. Como orientar um cliente que busca algo moderno, mas que deseja um projeto duradouro, né?
É igual eu comentei, assim, moderno, nem... Moderno é muita coisa. Nossa, é muito amplo, Porque né? cada minuto acho que tem um material moderno. Nós viu? podemos falar modernidade de tecnologia, modernidade tipo de uma forma construtiva, Sim. tá? Igual tipo, hoje em dia, eu uso tipo grandes vãos, então é um modo construtivo diferente, usar metálica, então tipo, o moderno engloba muita coisa. Sim. Porém, igual eu comentei, eu tento sempre fazer um projeto atemporal, que ele passe muito tempo, porque tipo, não precisa ficar quebrando tudo para se renovar. Então, é claro, igual eu falei, a parte interna é muito mais fácil você de vez em quando renovar do que ficar reformando. Você pode renovar uma pintura, você pode renovar um móvel. Isso, pode trocar uma cor que é mais tapete, fácil. Então, fica bem mais fácil essa mesmo. questão que eu sempre friso muito no escritório de uma arquitetura atemporal, sabe? Que ela passe, que ela perdure. Então, tá. Quais são as principais vantagens do uso de pedras escovadas em projetos arquitetônicos? Existe algum tipo de pedra escovada que você realmente recomenda mais para áreas internas e para áreas externas? Na verdade, assim, recomendar até estar aqui a Dagmar para me ajudar. É sério, mas assim, a gente usa muito o levigado para a parte externa, porque ele tem aguenta mais, Dai? Como é que é? A gente sempre recomenda em áreas externas acabamento bruto, ou ele bruto mesmo, no estado natural, ou no flameado, né? Que tem aquela textura mais rugosa, que dependendo se for para projeto corporativo, bombeiro aprova só aquele tipo de acabamento. Né? E tem produtos brutos que a gente faz escadas, que é para a parte externa, que tem um custo-benefício ótimo. Gente, eu preciso conhecer, viu? Porque eu preciso visitar você. O cinza durinha. Você precisa conhecer uma durinha. Agora Cinza durinha está em alta? O bruto, Tá voltando. super. Tem Sério? cacos, e ele é cinza, né? Então ele não um marcado brilhante. O bruto. Porque ele, o brilhante não é. E ele aguenta produtos, ele aguenta tudo. Então a parte Isso que eu ia externa é muito bom. perguntar. Não escorrega. Não escorrega. Preciso conhecer, viu? Porque E agora eu tô fora, também, eu tô a gente tem usado bastante. O basalto, Fausto, tá não. voltando. Com né? tudo, até para a área interna de piscina. Para área interna de piscina. Isso eu li. Eu vi mesmo na... A gente tá com uma obra bem grande de revestirtinha. Agora mesmo a gente tá com uma casa muito legal sendo finalizada, que a gente fez brises de mármore. Sim. Os brises de mármore com espessura de 4 centímetros por acho que 2,5 de altura. Ele já veio cortado com a espessura. Ele é fixo. Ele é porque fixo. é por causa do peso, por causa de porque tudo. ele... Mas, ficou sensacional, diferente. Brise em mármore que a gente está utilizando agora também. E ele aí fica polido também? No acabamento bruto também. Tá no bruto. Até por questão de refletir, né? E também de absorver calor. E tem os gostos também, né? Porém, tem algumas pedras que eu gosto dela no polido. Agora mesmo, né? Em outra casa, tá sendo utilizado o verde Guatemala no polido. O restante de toda a casa no bruto, mas o verde Guatemala, a gente foi ver para destaque, que daí é o lavabo todo. Então a gente consegue fazer essa jogada também, sabe? Legal. O mesmo material com vários acabamentos. Isso. Você consegue colocar ali, o mármore juntamente com um piso vinílico? Porque o vinílico hoje está em alta, né? Por ser um produto mais orgânico ali, né? Mais de sustentabilidade. Que você consegue fazer? Conseguimos. Na verdade, tipo assim, igual o vinílico é um de acabamento. Então, a gente consegue colocar ele combinando com uma mesa, com até uma bancada. Porque o vinílico... Você sabe que o vinílico você melhor que eu pra falar. Mas a gente consegue utilizar ele até em área mais úmida, né? Mas não de jogar água. Mas assim, pelo menos eu consigo, às vezes, fazer um gourmet, se quiser fazer algo diferente. Sim, dá Como a gente já usou madeira em gourmet. Então, assim, no piso. Então, a gente consegue fazer essa composição, porque é um material interessante. Hoje em dia, com acabamento muito parecido com a madeira natural, ou mesmo existe vinílicos que não são vinílicos para centros cirúrgicos, então a gente consegue tem umas mantas vinílicas também. Agora mesmo, a gente terminou uma clínica,
tá? Então ele é todo de vinílico, que é um vinílico que ele serve já para vigilância. E as bancadas de recepção, de tudo em mármore, entendeu? Tudo no escovado daí. Então, a gente consegue compor muito bem. E o vinílico a gente consegue colocar ele em cima de qualquer piso, menos madeira. Mas a gente consegue colocar por cima dele, tá? Aí fazendo uma preparação. Do nivelador, né? Tudo. E fica muito bom. Aquela hora a gente estava comentando sobre o piso de mármore, certo? Uma questão que muito em alta, que está de novo, na verdade é que vai e volta, aquecimento de piso. Aquecimento. Então, eu já vi mesmo os banheiros aquecidos. Tem gente, agora tem uma casa nossa que foi aquecido até o gourmet, tá? Então, assim, ou a gente tem... O acesso tá... Pra tudo. Não, é muito frio. Opa, mas dá pra... Eu já vi uma casa todinha com aquecimento também. Isso faz anos já, porque faz tempo que tem, né, Fausto? E agora a gente gosta, tá muito... o piso do banheiro, vamos aquecer. Daí tem gente que já quer aquecer até a parede. Então, tá tudo mais, como é que fala? Mais fácil, ou não, tem vontade de ter. Hoje tem tudo, né, gente? O que precisar, nós temos aí, né? Sim. E a questão também do piso... aquecido, né? Questão da instalação. Sim. Tem que... Até a questão de cuidado. Eu falo, né, Fausto? Na hora da instalação. Por isso que eu falei que não existe mágica. Então, bons fornecedores. Porque embaixo vai ter uma serpentina que custou caro. Então, a pessoa que foi assentar tem que saber também. Tem que seguir diretrizes. Sim. Como você com as cortinas automáticas. Tu tem que ser pessoas boas fazendo automação junto com a instalação. Sim. Então, tudo vai. Conjunto, né? Que eu bato muito, não existe mágica. Os clientes, às vezes, falam, nossa, mas chegou um orçamento aqui que deu muita diferença. Certeza que vai dar B.O. Não existe mágica. A marmoraria de um conhecido. Certeza que nunca trabalhou com ultracompacto. Certeza. Não que eu estou falando que às vezes é um amigo que entenda. Mas estou falando daquele orçamento que você tem que assustar. Porque assim, existe existe 2 ou 3 orçamentos. Se um tiver muito fora, e os 2 estiverem próximos, né? Aí você pode pensar, tá. Mas se você tiver 2 altos e um lá, pode ter certeza que tem algo errado. Falando às vezes de outro, a gente está falando aqui, mas o motor às vezes da persiana não é bom. Vamos lá, temos uma marca excelente que é a que eu uso, porque senão não dá para fazer automação, porque tudo isso tem que fazer. E o legal agora, né, a questão das cortinas automatizadas, tudo. Envolvendo pessoas. A maior parte das nossas vendas hoje é tudo automatizado. E sabe o que é legal? Por quê? Porque a gente integra eles com a parte de automação. Então, vamos lá. Final do dia, você não está em casa, mas vai começar a incidir sol da tarde. A persiana, você deixa, ela vai fechar automática. Então, a hora que você chegar, você não vai sofrer tanto com o ar-condicionado. Então, assim, não vai ficar o dia inteiro tomando... Então, é muito interessante essa questão. Não é só porque é um motor, não. Ela vai ajudar você a economizar. Olha, e hoje tem persianas, e nós colocamos numa construtora. Conforme o sol vai mudando, ela vai vindo. E é dela mesmo, ela já vem programada. O sol escondeu, ela sobe. O sol pegou ali, ela vai descendo. Ela vai se movimentando conforme o sol. É igual irrigação com sensor de chuva. Isso. Mas eu vou colocar irrigação e quando chover. Não, tem um sensor de chuva. Ela não vai ligar. Então, assim, a persiana, tudo isso se integra com a tecnologia. Porque eu acho que a maioria dos clientes que gostam de tecnologia que some, né? Acho que temos que somar. Igual aos ultracompactos. Para mim, o ultracompacto é um material tecnológico. Demais. Que aguenta temperaturas, né? Absorção quase zero, né? Que é a questão como eu posso dizer? A questão da forma com que ele é produzido, né? Que a gente tem os porcelanatos em grande formato. O que acontece? O porcelanato em grandes formatos é tipo uma massa de bolo, que ela vai esticando e tem pressão. Daí o ultracompacto não, são altas pressões a cada metro quadrado. Então, são várias... em torno de 50 toneladas a cada 1 metro quadrado. Então, fica quase a zero ali a questão da absorção, que garante que o material não absorva tanto, não mancha, né? Questão também com altas temperaturas, só que tem a questão do beneficiar ele, que ele é um material mais delicado, mas que bem aplicado e ela comentando, que as pessoas não sabem. Ultracompacto, a gente, por causa
tá utilizando bastante, tá falando, frisando nele, que as pedras a gente já gosta mesmo. Aquele é um material novo. Você gosta muito de pedra. A borda de um ultra compacto não pode ser quina viva. Mas Não, de tem forma muita alguma. marmoraria que não sabe. Daí faz aquela quina viva que quebra qualquer coisa. Não é que ela perde um pouco da coisa. Ela é um material muito duro, porém tem que saber manuseá-lo, sabe? Então é por isso que bons fornecedores contam muito, sabe? Eu fiz um orçamento mesmo, porque eu estou em reforma com a loja, né? Nós vamos ampliar e eu fiz um orçamento. E a questão veio, pergunto para o profissional que está me atendendo. Você me garante? Ela falou, não, com certeza eu garanto, porque a quina, não sei o quê, ela me explicou tudo que vem. Porque isso é muito importante, eu vou ter pessoas pisando, né? E se você não pode cortar, porque tem que ser bem... É um chanfrozinho que faz ali, né? E eu, como arquiteto, eu pergunto muito. Eu gosto para você, ó, essa persiana, não, Fausto, talvez essa persiana vai ficar pesada, mesmo motorizada, vamos achar outro modelo. Porque eu tento evitar problemas também, entendeu? Porque às vezes o arquiteto quer bater o pé, mas depois a bomba fica lá na casa pro cliente. Olha, é muito complicado falar sobre isso, porque eu estou no mercado há muitos anos, então a gente conhece tudo. Mas aí você expande o seu negócio, vamos dizer, e você precisa de pessoas. E hoje, pessoas, você sabe, né? É complicado. Mesmo para fazer instalações, mesmo para atendimento. Então, tudo isso, nós temos que treinar muito as pessoas para conhecer o projeto e para conhecer a casa do cliente. E o produto que, que está vendendo. Será que esse daqui aguenta esse local? Eu pergunto mesmo. Às vezes eu pego o pessoal da minha marmoraria, o que você acha, Fausto? Não, vamos colocar outro acabamento, porque esse pode dar problema. Então, nossa, isso é muito você importante. Perguntar, porque eu acho que a gente não sabe tudo. Sabe tudo. E igual eu falo, produtos novos também, a gente não sabe, cara. Como nossa, tem até a questão que às vezes a gente pega projeto com cubo esculpida no ultra compacto. Tipo, a gente não pode esculpir ela direto. A gente tem que colar cubo por baixo, porque não pode ter os cantos vivos, né? E é ultra compacto que ele precisa de reforço, não sei quanto, Sim, precisa de reforço a cada 30 centímetros. Tem toda uma questão de garantia também e segurança. Questão que a gente já viu, né? A gente já viu uma esculpida ali cair. Meu funcionário colocando uma peça na banheira e lá caiu a cuba. E assim, sorte que ainda caiu e não pegou em ninguém. Ela machuca, né? Sim. E não tinha nada de segurança, só foi apenas, acho que na cola, né? Só na cola. Mas a gente estava comentando também agora, de questão mais interna, né? Eu adoro usar também, em lugar de papel de parede, tecido. Eu acho super legal, eu acho mais chique. Não, você tem cada revestir tecido de tecido do que colocar um papel de parede. Porque eu não sou do papel de parede. Você não gosta, mas tem uns tão bonito porém, agora. O linho eu acho que dá um acabamento legal. Bastante linho lá, bem diferente. Acho que tudo a gente consegue, né, encaixando. É que o papel de parede, eu vejo assim, quando a gente vende, ele dura muito. A pintura em si, ela é bonita e tal, mas logo você tem que refazer. O papel de parede consegue segurar muito isso daí. Quando você vende com textura ali, uma textura de linho, que é bem leve, você percebe que é uma pintura, né? Uma tintura ali na parede. E é um papel que tem uma durabilidade acima de 10 anos ou 12 anos. Um papel bom que você coloca. E pode limpar, né? Você pode riscar ali um pouquinho com caneta, passar uma buchinha que dá tudo certo. Outra coisa que eu tô achando muito legal, na verdade, que é esses tapetes que pode lavar, que pode ficar em área úmida. Nossa, tem bastante. Eu achei sensacional, porque às vezes lugar comercial tem que ter essa durabilidade. Tem tapete até de PET, garrafa PET já. E é tão bonito. Você precisa dar uma olhada. Não é assim super legal, porque as que a gente colocou no hall do escritório lá, é um que pode molhar. Pode. Assim, porque então é interessante esse tipo de coisa para lugares que não é tão fácil a manutenção. Sim. Você pega um comércio, né? Uma clínica, você sempre tem que estar ali, tem recepção e tem que estar lavando, né? Não tem como. O tapete tem que ser lavado, sim. Eu friso muito o negócio que a gente estava comentando no início sobre arquitetura temporal. Primeira casa do projeto, ela continua super do mesmo jeito. Então, assim, a gente tem ela fotografada e hoje em dia eu passo ela na frente do condomínio, ela tá
perfeita ainda. Perfeita. Então, assim, não teve que se renovar, não, ela continua lá, ela tem brises bonitos, tem as pedras, então, assim, Sim, é muito eu falo que interessante. a assinatura do Do arquiteto. O estilo, né? É que a gente já conhece os profissionais, né? Quando vem o projeto, a gente já sabe. Isso é legal. É identidade. A gente ele tem identidade e você sabe Desde até o o que início, oferecer para ele, né? Sim, e eu brinco também que existe profissionais bons em todas as áreas, entendeu? Tem aquela pessoa que faz o clássico lindamente. Porque, eu sempre escutei há uns 12 anos atrás de um cliente meu, que ele pegou e falou assim: Fausto, lembre sempre que o seu bom gosto pode ser mau gosto para outra pessoa. É sério, porque se eu sou moderno e a pessoa é clássica, então ela vai... Então não, para mim, tipo, não, a pessoa, o clássico é super legal, o pop art é legal, então cada um tem que saber a área que tá e ver que aquilo lá é um projeto super bonito também, sabe? Quando o cliente vai procurar um profissional, ele tem que ler a respeito, né? Daquilo que ele gosta para o profissional, porque ele vai falar, olha, esse não é um projeto que eu faço. Né? E Nenê, eu falo assim, ó, o seguinte, como você chegou aqui? Hoje em dia tem o Instagram, né? É uma coisa muito forte. Todo mundo vê. Então acaba, eu vi ou não, foi indicação. Tá, nessa semana que nós vamos montar o orçamento para encaminhar, dá uma olhada geral na nossa linha, tal, porque a pessoa vai estar com a gente, pelo menos fazendo uma casa, no mínimo 2 anos. De casa ali com o cliente, né? Então assim... Divorciar é difícil. Ou até mesmo, não, eu quero ter fácil acesso com você. Como que é, Fausto? Não, comigo você tem meu WhatsApp. Então, tudo isso o cliente tem que saber também antes de contratar. Não é nem estilo, é ver o que ele está procurando também, sabe? Porque ele tem que fazer essa análise, né? Porque como nós recebemos vários clientes na loja, de vários profissionais, então nós entendemos cada projeto. Não, porque cada um tem seu perfil. E o cliente que procurou, ele gosta, ele quer. Ele quer. Eu tenho atualmente cliente que está com 4, 5 projetos ao mesmo tempo. Com o escritório. Então, de manhã eu estou falando da casa em construção, à tarde eu tô falando da casa de investimento. Passou 2 dias, tô falando, opa, voltou agora no comercial dele. Então, a gente tem que também ter todo esse jogo de cintura. Isso é muito bom, né? É muito bom. Ótimo. E o que eu mais gosto no escritório é os clientes que voltam. Então, é muito bom. Né? Eu falo, fazer um trabalho bem feito. Atualmente, a gente até já apresentou 2 casas que foi indicação de amigos e os amigos não fizeram casa comigo. Sim, já eu achei muito legal isso. Falei, Fausto, foi indicação de um amigo meu, porém ele não fez projeto com você. Acabou fazendo com outra pessoa, mas ele tá te indicando. Isso é muito... Eu achei muito legal. A gente escuta isso também. Eu não comprei lá, mas eu vou indicar lá também. Isso é muito bom. Sim. Nossa, favorece muito a gente. Esse eu falei, nossa, gente, agora da outro, eu vi, daí meu amigo falou, legal. Então é bom, então é bom a gente também tá atualizado e mostrando ali o que a gente está fazendo. Sim. Olha, muita gente vê a persiana só como um item decorativo, né? Como ela pode ir além da estética e atuar como aliada no conforto térmico? Quais são os modelos de persianas mais eficientes para controle de luz e temperatura? Acho que você já respondeu, né? Para mim, eu não sei nem ser mais eficiente. Eu falei que eu gosto muito, que eu sei que ela é a tela solar, que eu gosto dessa visão interno e externo, tá? Então, e ela ajuda muito no controle de temperatura e não perde a visão. Porém, às vezes, tipo, numa suíte, por quê? Que também a gente tem, graças a Deus, vários estilos de casa. Eu tenho casas que tem vidro com persiana automática atrás e mais um brise. Porém, a gente tem casa agora que é só de vidro. Então, eu tenho uma cortina blackout com mais um linho para dar acabamento, porque a hora que abre é todo vidro. Então, as cortinas persianas, elas englobam muita coisa. Não é? Muita. Como não? Vamos colocar no lavabo uma de madeira, que ela traz um aconchego, ela é bonita, sabe? Ou, se eu não tenho um brise numa fachada, vamos colocar uma de madeira dentro, que se ela tiver, vai parecer que é um brise. A madeira, ela é bonita mesmo. Tudo que é natural fica muito bom, né? Então, é mais essas questões que a gente acaba encaixando.
Acho que a gente vai bater papo agora, realmente, né? Vamos falar de cliente, vamos conversar. Sim. Sim, né? Mas por isso que eu puxei aquele gancho, vou falar um gancho mesmo, porque essa questão tipo, de fornecedores. Eu acho assim que nós temos que contar com fornecedores sempre, bons fornecedores. Ô Fausto, ó, deu errado aqui tal coisa. Opa, vamos resolver. Em obra, gente, tudo tem solução. Tudo tem. Então, você tem que também saber lidar, entendeu? Com a solução. Ah, a luz ficou fraca. Ué, vamos aumentar. Ah, mas a empresa que você indicou, que colocou. Então, deixa eu conversar com eles, que já que eles indicaram, vamos ver o que podemos fazer aí, porque se foi uma indicação. Não, Fausto, você que errou, então vamos ver. Ah, Fausto, você erra. Claro que erra. Todo mundo erra. Nossa, todos nós erramos. Todo mundo. E, na verdade, por isso que eu falo sempre, em arquitetura, tudo tem solução quando está em obra. Mas quando está em obra. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o acabamento. Porque por isso que nós temos que fazer acompanhamento de obra, porque eu sou praticamente final. E aí esse acompanhamento que a gente faz é muito importante. De olhar, ver pontos de energia, né? Sim, pontos, sim. Tamanho de gesso ali, né? A sanca, profundidade, a sanca precisa, porque senão não cabe aquilo que Hoje o em cliente dia, quer. no escritório, a gente está criando uma cartilha de eficiência, que eu estou brincando assim lá. Por quê? muito... Checklist de projeto. Sim. Isso. O que tem? Ponto, esse é 220, é 110, lado esquerdo, lado direito, para ajudar, Padronizar. para minimizar. Porque isso você vai melhorando sempre. Então, por isso que eu tô falando, também não é só materiais, também sair tudo muito para todo mundo se ajudar. Entendeu? Sim. Porque... se alinhar com a equipe. Sim. Quando chega na obra, conversar com quem está executando, vamos fazer dessa forma, vamos falar com o profissional. Então, isso é muito importante para chegar no final e ter uma boa instalação. E o cliente ficar feliz, né? Porque o importante é o cliente ficar feliz. Sim, e solucionar qualquer divergência. A gente soluciona, a gente tem que estar aí. Bons fornecedores, bons escritórios estão para ajudar. Entendeu? E ajudar, às vezes, uma divergência que teve de outra pessoa. Não simplesmente, porque não fui eu, porque... Não, vamos resolver. O que dá para chegar aí? E como, né? Nós temos que preparar os nossos técnicos lá para além de serem técnicos em instalação, eles têm que fazer a parte de elétrica, às vezes, fazer uma parte do gesso também. Não depender do outro. Às vezes a gente está lá... que a mureta não deu altura. Vamos erguer essa mureta vamos resolver, né? A questão de... Muitos clientes são leigos, então eles acham que aquilo... Não, eles são. Eles dependem muito da gente. Muito. Tá para ajudar. Eu acho que um bom profissional tá ali para somar. Com certeza. Tá? Ou até mesmo ajudar em soluções. Talvez, se ele contratou um que não é um parceiro, mas como que... Não, tal casa nossa foi feito dessa maneira. Você consegue? Consegue. Também a gente tá ali para ajudar, sabe? Também. É claro que quando tá os parceiros é muito melhor. Sim. Porque daí já sabe o jeito. Fica mais tranquilo também, né? A gente sempre fala, né? É a questão do parceiro, a gente trabalhar com parceiro. A gente já sabe o que ele gosta, a forma com que a gente consegue tomar soluções, né, Fausto? E olha que pede a validação, então... legal, isso é muito legal, porque o Fausto lá da CF Arquitetura, ele gosta desse. Já sabe. Eu escuto muito isso na empresa. Eles gostam. Para ele tem que ser dessa forma. Isso é muito bom, né? E é bom que daí a gente se ajuda já. Sim. Porque às vezes... vamos comprar ainda as pedras. Mas o cliente já quer olhar, então a hora que acaba indo lá já fala, essas daqui é que gostam. Daí já vai direcionando já. E as pedras chegam muito rápido, assim, no começo de uma obra, praticamente, né? O ideal é depois que inicia reboco, né? Então já ir vendo, dependendo do tamanho da obra. Porque os materiais, dependendo do tipo, é encomendado, aí tem que ver o prazo de entrega. Tem produtos importados. Produto importado, aí tem toda essa logística de chegar ao material e também o prazo de produção para iniciar a instalação na obra. É que existe N maneiras de instalar a pedra. Eu consigo instalar uma pedra antes dos armários da cozinha, porém, consigo depois também. Então, agora mesmo, está montando uma casa nossa, que está colocando os armários para vir a pedra por cima. Então,
A gente consegue encaixar de várias, depende de como que vai conversar, de como foi liberado, porque às vezes o cliente comprou a bancada primeiro, mas está negociando o móvel ainda. Então a gente consegue inverter. Entendi. Então tudo a gente consegue ir ajustando. Sim. E a questão até que a gente fez em uma obra, né? O cliente está com muita urgência. Então, marcenaria pede 60 dias, marmoraria 30 úteis. Aí Nossa, você muito chega tempo. Não, da gente compatibilizar marcenaria com a marmoraria. Então, os dois conseguem executar juntos. Vai ter que ser aquelas medidas e aí pronto, acabou. Isso essa medida. Não, é a questão de Bem ter... conversado, bem documentado. Dos fornecedores. Essa é uma questão muito séria mesmo, com medida, né? Com medida, Às vezes, com por exemplo, eu tenho a minha equipe, né? Aí eles vão lá, faz a medição, vende, dá tudo, passa. Aí eu chamo o meu técnico, você vai na obra e vai conferir para mim. Vai ver ponto, vai ver tudo que precisa. E às vezes a gente chega, dá a diferença. Dá diferença, E se né? você perde uma peça, principalmente persiana, você não tem troca. É sob Não tem, você medida, perde né? peça. É tudo sob medida. Sob medida. Tem que ser bem calculado, bem olhado, bem definido. Senão não dá certo. Depende muito do prazo e da necessidade. A gente já fez algumas exceções e tem dado certo, né? Esses dias a gente estava conversando no escritório também, tem até uma coisa... Ai, Fausto, você gosta de fazer projetos só grandes? De forma alguma. Adoro fazer um estúdio. Me desafio. É muito legal. A gente tem no escritório, atualmente, casas de 200 a 1.000 e lá vai. Em construção, entendeu? Então, eu acho que também um bom profissional, ele se engloba em tudo. Fazer um loft, né? Não, tá super em alto, os estúdios, os lofts. Então, assim, você também tem que transitar em todos os projetos, né? Não precisa ficar travado de um ou outro. E é bom, né? Porque eu acho que traz muito a memória ali, você trabalha bastante com ela, né? Você sai de um projeto de 700 metros para um projeto de 80. Sim. Nossa, é uma diferença boa, mas faz. Nós já fizemos muitos, há uns anos, há 10 anos atrás, de shopping. E agora a gente começou a renovar para os clientes de shopping. São tipo de comida, então tá trocando todas as bancadas, renovando tudo. E é um projeto já diferente. Não é grande, porém, é super. Você tem que usar a criatividade, porque ele tem que chamar atenção também. E ele tem que ser uma autopropaganda. E ele é bem trabalhoso, né? No shopping é diferente. O shopping, ainda para quem executa, é pior ainda, porque começa 11 horas da noite. Depois que ele fecha. Não, mas são projetos bonitos. Eu tenho observado bastante. Nós sabemos quem fez esse ou aquele outro projeto, né? A gente acompanha muito. Se atualizar, né? Também. Igual, tipo, a gente teve agora em São Paulo, eu estive em São Paulo semana retrasada, sobre lançamento de produtos novos. Sobre essa questão, tipo, esse se encaixa mais no comercial, não esse daqui, vamos por residencial, essa tecnologia, outra. Então, também sempre está se atualizando. Percebo. Porque Fausto agora é muito mais, né? Porque acho que todo dia nasce um produto novo, né? Porque vocês têm que estar ali olhando tudo, né? Tá muito... Nossa, é muita novidade. Você acaba de receber... Quando é no outro dia, olha, tem esse, de uma empresa, às vezes, de uma empresa. Imagine, a gente tem que estar preparado ali para tudo. E mostrando, eu sempre falo, mostra para os arquitetos, que eles vão querer, porque tudo que é novidade, né? Eu sempre falo que conhecimento tem que ser compartilhado. A gente recebe muitas opções de materiais. Eu falo, cara, os parceiros precisam conhecer o material também, para especificar e a gente conseguir utilizar nos projetos. A questão do basalto, Fausto, vai vir com tudo. Nossa, eu preciso conhecer. O basalto. Mas eu vou como é que é. Não é nada de pedra, mas a gente está falando de arquitetura. O Fugê tá super em alta. O Fugê também. Já ele tava, agora tá voltando também. Não é nem voltando, gente. A gente tem mania de falar voltando, mas não, se firmando de novo. Marcando ali. E são produtos super legais. O mármore dá para trabalhar bem com medida grande, né? Ele vem pedras grandes. A chapa em torno de 3 metros por 1,90. Porém, tem mármores que são mais moles, outros são mais firmes, que eles são porosos, né? Às vezes, para trabalhar com ele, dificulta, né? Até mesmo assim, tipo, de como é que fala? De força, como posso usar a palavra? Da estrutura de estruturar dele. mesmo. Tem uns que são já mais moles, eles vêm telado por baixo para aguentar. A gente sempre
quando vai fazer mobiliário também, tampo de mesa, se preocupa em colocar base em MDF, para questão de estruturação mesmo. Sempre. Porque você não sabe se uma pessoa vai apoiar em cima, e quebrar, não vai, né? Então a gente tem essa parte de cuidado também. Chega ali, apoia com força, né? Às vezes. E assim, ainda vai assenta uma pessoa, vai trocar uma lâmpada, acha que é forte, sobe. Sobe na mesa. E não pode, né? E não pode, são cuidados que tem que ter, né? Mesmo colocando o MDF, ele dá uma resistência, a pessoa se subir. Se quebrar, não se machuca. Ele porque vai trincar só, né? É que tem coisas que nem deveria, né? Subir. A gente vê cada uma, né? Não, tem coisas mesmo. Tem pessoas, banheiro mesmo, né? As pessoas sobem onde não pode né, subir e tal. É perigoso, nossa, muito. Por isso que é bom saber a resistência dos materiais, entendeu? Então, perguntar, igual eu falei, a gente tira dúvidas, é muito interessante. Sim. É isso aí, né? Sim. Deu. Bom, quero agradecer, né, Fausto. Obrigado. Foi muito bom esse bate-papo com você. Obrigado. Daiane também, conhecendo mais você, né, Daiane, que a gente quase é parceiro, mas não se conhece. Então, ficou muito bom aqui com esse bate-papo nosso. É uma troca muito boa. Enriquecedor, né? Para todo mundo. Então tá. Eu gostei também, porque quando convidaram, eu falei assim, não, eu vou lá, porque eu gosto muito de mostrar sobre parcerias, então assim, porque tem essa troca sim, não existe mágica. Então, quanto mais a gente saber, é melhor não tirar dúvidas e resolver problemas. É muito bom, entendeu? Não, isso é muito interessante, né, porque... quase a gente não tem muito contato, principalmente eu, né? Mas eu gostei de ter conversado com você, porque eu acho que uma parceria muito boa. Porque ele fala uma linguagem que a minha empresa também fala. Isso é muito bom. O Rodrigo, que é meu esposo, sempre fala, né? A questão prática. A gente ser prático, não ficar... Ficar postergando. Vamos resolver. Ele fala, eu gosto de ligar, vamos ligar, resolver. Como dá pra resolver? Dá pra resolver dessa maneira. Então, vamos pegar ver. o telefone e falar, oi, vamos lá, né? É isso aí. Então, muito obrigada. Valeu aí. Tá? A hora que precisarem, é só convidar de novo. Vamos ter novos papos. Sim. Então tá.